Boa noite para todo mundo que estava junto com os meninos aí durante o nosso arquibancada. Vamos embora que a prorrogação tá só começando. Obviamente, pra gente repercutir aqui a vitória do Flamengo por 2-1 em cima do Mirassol, que mantém o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro e acho que mostrou alguns pontos bem positivos, né? Pelo menos até o meio ali do segundo tempo, de uma atuação segura, de uma atuação que mostrou até, acho que algumas possibilidades pro Felipe Luiz utilizar, por exemplo, no jogo do meio da semana da Libertadores contra o Internacional, mas na reta final rolou um medinho, rolou a insegurança e o Rossi mais uma vez saiu no fim do jogo aí a caçar borboletas. Dessa vez não resultou em gol do adversário, vence o Flamengo por 2-1 e segue na liderança do Brasileirão. Tudo bem, Wallace Borges? Boa noite pro senhor. É satisfatório o resultado? Sim. E a atuação também, Wallace? Boa noite, Tainá. Boa noite, Mauro Betti tá com a gente. Daqui a pouco o Vitor Sérgio Rodrigues vai chegar por aqui. Cara, eu acho que, se você olhar, acho que mais uma vez o Flamengo faz 60, 65, 70 minutos de um futebol bem legal, cara. Hoje no Maracanã, acho que os sustos vêm de alguns erros individuais na parte defensiva, mas o Flamengo, na minha visão, faz um jogo, principalmente ofensivamente falando, muito legal. Às vezes, cara, quando a gente analisa futebol e a gente analisa Flamengo, é tudo sobre o Flamengo, né? Às vezes é tudo, o Flamengo ganha, o Flamengo perde. Só que o Flamengo hoje enfrentou um time que é muito bem treinado pelo Rafael Guanais, o Mirassol, e não é à toa que o final do jogo foi tão tenso pro Flamengo. O Mirassol foi ao Maracanã e o Guanais falava antes do jogo, né, que o Mirassol tinha que ter coragem. Foi o primeiro jogo da história do Mirassol no Maracanã. É jogar com coragem. E o Mirassol foi muito corajoso, fez um jogo muito interessante, finalizou 15 vezes, o Flamengo finalizou 23, se não me engano, mas fez um jogo muito interessante. Foi um baita jogo, cara. Verdade é que a gente viu um baita jogo hoje, que o Flamengo, enquanto eu acho que ainda... O Flamengo tem sofrido, aí a gente pode falar um pouco mais de Flamengo, questão física, né? Acho que o Flamengo tem a questão do Mundial, o Flamengo tem alguns jogadores que estavam de férias, estão vindo, mas acho que o Flamengo fez um jogo muito legal, enquanto teve pernas pra fazer um jogo muito legal. E depois disso, cara, não tem outra. O Mirassol é um time muito forte, time muito complexo de se enfrentar, e fez um baita jogo no Maracanã também, poderia ter tido um empate. É isso. Maurito, boa noite pra você. Boa noite. Acho que também não temos uma grande surpresa no Flamengo, como disse o Otávio Neto na reta final ali do arquibancada, sendo o líder, o campeão simbólico desse primeiro turno, mesmo que o Flamengo ainda não tenha 19 jogos, né? Sim. Porque tem um jogo a menos, mas ainda assim garante esse título. Tudo bem, Maurito? Boa noite. Melhor agora com vocês dois e com o Vitor que tá chegando, com você que tá aqui com a gente também. Assim, um resultado normal, Flamengo em casa e esse Flamengo vencendo normal. Flamengo jogando bem a maior parte do jogo normal. O Mirassol dentro da sua circunstância jogando bem, sobretudo na segunda etapa. O primeiro tempo, não vou dizer que é nervosismo da estreia no Maracanã, e convenhamos, qualquer jogador do mundo, desde que o Maracanã existe, desde junho de 1950, quer jogar no Maracanã ou sente o Maracanã. Não é só brasileiro, é estrangeiro, é alemão, argentino, italiano, é com o novo Maracanã, é com o primeiro Maracanã em 50. O Maracanã é imponente, é maravilhoso, é mágico, é mítico. Maracanã e Wembley, nesse aspecto, são insuperáveis. Todo mundo pesa e é um privilégio. É aquela coisa de chegar e tirar selfie mesmo, o atleta do Mirassol, o atleta do Corinthians, o atleta do Galo, normal. E o Mirassol fez um segundo tempo muito interessante. Mas, de novo, o Flamengo, como destacou o Wallace, pesou ou pecou na parte física. Mas eu acho que o Flamengo pode se definir num lance. O segundo gol do Flamengo, o passe do Arrascaeta. O Arrascaeta estava tão bem no jogo? Não estava. Dá para tirar? Eu acho que dificilmente você tira um craque. Mas assim, ele tira da cartola, tira da chuteira, tira de onde for, um passe de efeito tão espetacular para o La Plata, que mesmo ele não estando 100% fisicamente, o Arrascaeta e quase todo o time do Flamengo, por aquilo que já explicou o Wallace, a gente sabe, é num lance que estava num jogo, no segundo tempo um pouquinho mais complicado, que ele acha o gol e aí se faz justiça, né? É um Flamengo com muitas possibilidades. Samuel Lino, de novo, muito bem, parece que já está há muito tempo no Flamengo, como o Jorginho entrou também na Copa do Mundo de Clubes, enfim, é um Flamengo que ainda oscila, mas quem não oscila? Né? Claro. E oscilando, o Flamengo ainda tem muito mais vertentes, tem muito mais virtudes e continua líder merecidamente. Foi 2-1, um jogo bem legal, dos melhores do campeonato. Vess já tá junto com a gente. Vess estava aqui durante o arquibancada, então muita gente veio ouvindo, né? Vitor Sérgio e as opiniões dele durante o jogo. Agora, Vess, a gente falava aqui um pouco sobre o que o Flamengo apresentou durante o jogo como um todo, mas a reta final, uma reta final que teve ali alguns sustos, né? O segundo tempo, né? Não só a reta final, o segundo tempo. Pois é, e aí isso inspira cuidados. Com certeza. Mesmo que o Mirassol, e aí, acho que as pessoas precisam entender o que é o Mirassol
quando entrou nesse campeonato, o que a gente projetou pro Mirassol e o que virou o Mirassol durante a competição também. E que não garante nada, né? Já vimos times... Não garante nada, Já ok, vimos mas eu times digo... que subiram, que fizeram um ótimo primeiro turno e não aguentaram o a Mirassol bronca do no momento, segundo, né? Perfeito, mas o Mirassol deste momento desse é um momento Mirassol de era. boa Não campanha. perdia Então não foi também pra ninguém, né? Não Nove perdia jogos, 9 sim. jogos. Não foi de ninguém que o Flamengo tomou essa pressãozinha. Não foi. Boa noite, e boa noite aos amigos, a Tainá e a quem tá aqui no Prorrogação, aqui no YouTube da TNT Esportes. Assim, acho que fica aquela coisa de meme, né, do rosto do Faustão feliz, do Faustão, coisa que o primeiro tempo é muito bom, talvez o melhor primeiro tempo depois da Copa do Mundo de Clubes. Ficou muito bem. O primeiro tempo contra o São Paulo, logo depois do primeiro jogo, foi muito bom, mas foi pro intervalo 0-0. E hoje já foi o intervalo 1-0, o Flamengo finalizou 13 vezes, se eu não estou enganado, no primeiro tempo. Então, assim, o primeiro tempo muito bom mesmo. Nível de perde e pressiona, recuperando a bola no campo de ataque, encurtando o campo. As duas chances que o Mirassol teve foram de falhas claramente individuais, um erro do Alexandre e um erro do Léo Ortiz no final. Então, assim, o primeiro tempo muito bom de você falar, e foi um tema justamente, acho que até o Felipe Luiz deu uma estralada ali sem motivo, porque ele disse, não, vocês estão dizendo que o Flamengo não está produzindo, eu discordo, não sei o quê. De fato, a produção do Flamengo tinha caído. Foi um primeiro tempo muito bom. O segundo tempo muito preocupante, mas muito preocupante. O Flamengo, no momento, e acho que está muito claro na temporada, no momento que o Flamengo perde o controle do jogo, é o momento que qualquer time pode machucar o Flamengo. E ali, isso foi acontecendo, o Mirassol teve 2 chances em bola aérea logo no comecinho, aí depois o Flamengo assumiu o controle do jogo de novo. Aí quando tem essa mudança do Arrascaeta virar um segundo atacante mais pro lado esquerdo, a Arrascaeta junto com o Lino funcionou muito bem. Acho que isso é uma coisa que o Felipe Luiz tem que olhar mais. O Arrascaeta e o Lino, os dois juntos, os dois próximos, funcionou muito bem. E aí o Flamengo faz 2-0, supostamente o jogo tinha acabado. E aí, de novo, num erro individual, acho que o Léo Ortiz hoje estava muito fora de prumo, né? O Léo Ortiz hoje jogou muito mal, errou muitas coisas. Para mim, uma tirada dele péssima. Tudo bem que os dois volantes não estavam onde deveriam estar, aí, né? Mas essa tirada do Léo Ortiz, o Gabriel fez o 2-1, e aí, logicamente, que é o gás que o Mirassol estava precisando, né? E o final do jogo foi com sofrimento. O final do jogo foi com sofrimento evidente. E o Rossi saiu 4 vezes muito mal do gol, preocupantemente, 4 vezes. Ele que falhou no domingo passado, saindo mal do gol numa coisa básica. Eu acho que a grande questão do Rossi passa por aí. A grande insegurança do torcedor em relação ao Rossi passa por aí, essas né? oscilações, Faz grandes defesas em alguns momentos e aí, em algumas saídas, vai mal como foi hoje, né? O Flamengo finalizou 13 vezes no primeiro tempo, 4 delas no alvo. Mas a gente tava falando, cara, enquanto a gente tava conversando aqui, tava passando o passe do Arrascaeta pro segundo gol, né? O Flamengo tem ao seu lado um craque, e isso faz diferença. O Arrascaeta bem muda o Flamengo para um outro patamar dentro do cenário do futebol brasileiro, dentro do cenário do futebol sul-americano. O Arrascaeta, o nível da visão que ele tem, ele enxergou um passe que ninguém viu pela televisão. Você que tá vendo pela televisão não viu esse passe. Ele no campo viu. Ele achou esse passe. O passe é tão bom que permitiu que o cara fizesse o gol de canela. Ele entrando na bola de canela e a bola vai... O Plata errou o chute. Ele chutou de canela. Ele foi de canela. Ele não conseguiu chapar a bola. Ele bateu de canela e foi tão bom que a bola entrou. E essa é a diferença de você ter um craque no seu time. O Arrascaeta é um craque. É um cara que... E aí a gente tem que ver a questão da parte física, né? Como que ele se organiza junto com o Pedro. Fala-se muito, né? Ele e o Pedro estão se organizando ali. A chegada do Carrascal. Aí o lance, ó. Cara, você na TV não viu esse passe. O Piero tava vendo o jogo comigo e falou, cara, eu não vi na hora o passe. Eu não vi o que ele quis fazer. Na hora e o passe vai lá Eu acho que a chegada do Carrascal vai deixar claro que o Arrascaeta vai jogar... Não vou dizer 1 por 1, mas acho que ele vai jogar 2 e vai descansar 1. Eu acho que vai ficar isso. E o Arrascaeta era pra ter feito outro belo gol. Que o Walter faz um milagre. Espetacular de num toque de calcanhar do Plata. Plata tem jogado muito bem. Assim, de novo, os melhores momentos do Flamengo... Não, foi pivô. Mas ele fez toque de calcanhar. Sim, mas ele faz um ele faz um pivô, mas ele dá de calcanhar. Eu achei que ele tinha dominado e de novo. Se você não pode ver o jogo inteiro, veja os melhores momentos mesmo do Flamengo, porque tem lances muito
bonitos. Até eventualmente que não sai o melhor momento, mas assim, o 3, 4... Hoje, claro, na primeira etapa, o Pedro saindo da área, o pessoal chegando, todo mundo assim... Tem treino, tem qualidade, tem quantidade sim, mas tem momentos, de novo, muito bonitos. É uma coisa que até quem não gosta do Flamengo, e não são poucos, tem que admitir, cara, é bonito de ver jogar. De um modo geral, pode ter não ser campeão e tal, mas é um time bacana de ver jogar. Se você puder escolher, e não significa dizer que você vai virar casaca, vai torcer pelo Flamengo, mas, de novo, pela qualidade do time, encanta. Muitas vezes é o time que realmente, no Brasil, nos últimos, nem todos os anos, né? Mas encanta mesmo. Se for pegar os melhores momentos, escolha os 20 melhores momentos do Botafogo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Flamengo, e botar todos assim, vamos lá, 20 grandes jogadas, né? E o futebol não é só isso. Mas eu tô falando de, plasticamente, 15 vão ser do Flamengo, porque é bonito de ver, é bacana. Se vai ganhar, na outra história, é bonito de ver. Tu já Pronto, sabe, já pode me xingar. Tu já né? sabe que isso vai resultar, você Já vai sair do resulta de programa. novo, Tu procura também. Eu já tô vendo, eu já tô vendo se não temos sabe snipers que tu vai sair aqui. daqui, Claro. Tu vai sair daqui, vai às redes sociais, aqui vai ter gente falando do Mauro. Não, evitem fazer esse corte também, já. Olha aqui, beijo. vocês citaram aí o Plata. Cara, o Plata, o que gera de jogo pro Volume, né? Flamengo é uma Opa. coisa, né? Muito volume. bem, muito bem. Olha, eu vou te falar. Por dentro, pelo lado... Exato. Eu acho muito bom jogador, assim, de muita participação e em vários lugares. Vários lugares do E campo. hoje- E fazendo funções diferentes, Exato. né? Em vários lugares e diferentes. funções diferentes nesses E eu lugares. acho que o jogo né? de hoje confirma pra mim quem será titular pela ponta direita na quarta-feira contra o Internacional. Luiz não entrou bem, né? O Luiz Araújo no segundo tempo não não tá entrou 100%. bem. A E o menos Plata- que o Pedro não seja titular, né? Mas eu acho também Porque se o como Pedro jogo do não Luiz for Araújo... titular, vai jogar o Plata. Mas como o jogo do Luiz Araújo não é bom, talvez não te dê a confiança de tirar o Pedro pra colocar o Luiz Araújo, porque pra mim o Pedro foi bem. No primeiro tempo, acho que o Pedro Tava foi legal, muito Pedro. bem. Então, acho que... Se o Luiz Araújo tivesse entrado bem, vocês acham que tinha a possibilidade dele bancar, Tirar o botar Pedro? o Pedro? De rodar o Pedro. De né? rodar, Não de o Plata. rodar o Pedro, isso, tirar rodar o o Pedro. Plata no meio. Sim, Pô, Plata o no meio, segundo como tempo foi na com Copa do segundo Mundo. tempo do Flamengo. Quer dizer, o segundo tempo Isso, com a no segundo posse tempo. de bola. Quando o Flamengo esteve no momento ofensivo, com Plata e Arrascaeta de ataque, foram muito bons. Foi Muito mesmo. bons. Porque jogou com uma dupla de ataque, Sim, né? sim. Luiz Araújo aberto, Lino do outro lado e Plata e Arrascaeta como E dupla. Samuel Lino não se Então tira funcionou. E o Samuel Lino, o melhor jogador em campo, mas com muita sobra. Muita né? sobra. Mas com muita Quase sobra. todos assim. os 1 contra 1 ele ganhou. Se você pegar o gol do Flamengo, o gol do Léo Pereira, é um pouco daquilo que a gente fala sobre os pontas que não são previsíveis, né? No lance anterior, ele traz uma bola pro meio pra finalizar de direita. Pra cruzar de direita. Pra cruzar de Isso, direita. E aí, o marcador dele, no lance seguinte... Os dois marcadores fecham o cruzamento de direita. Ele traz pra esquerda, acha um cruzamento na medida pro Léo Pereira. E aí, você ter um ponta ambidestro te dá essa possibilidade. Você nunca sabe o que o Samuel Lino vai fazer. Sim. Ele vai trazer pra esquerda, vai trazer pra direita. O lance lá do Lianco, no primeiro jogo dele, né? Que ele finge que vai dar o passe, vai dar o chute aqui, traz pra dentro. É um pouco disso. É um cara que te traz oportunidades. E aí, você tem o Arrascaeta, que vai achar passe pra ele. Você tem a possibilidade de ter um pivô, ajuda muito. A do pivô é essa, Wallace. Que ele faz o pivô e Essa dá o ele tom fez lá o pra pivô. trás, é que o Arrascaeta chuta de fora. Isso. A outra que ele faz o pivô e toca de calcanhar, o Arrascaeta Isso, entra o que e eu tinha faz, falado era essa. Era essa. Ele Não, domina e ajeita. Sempre o lembrando cara que bater de você- fora. É que tem a Lógico. outra, que o Arrascaeta entra pela esquerda, ele chuta, toma, o é Plata verdade. devolve de letra, Isso. o Arrascaeta bate cruzado, o Verdade. Walter salva Não, é um também. passezaço esse. Sempre, Passezaço de letra, sempre passezaço. lembrando que essa expressão que o Wallace usou, a gente precisa sempre contextualizar. Você não sabe o que o atacante vai fazer. Muitas vezes, no caso específico, é um elogio, mas na maioria dos casos... É verdade. a Excelente pior, ponto, Mauro. exato. Assim, não vai fazer nada, né? Ou vai fazer merda, ou não vai fazer nada. Ou as duas É que, na coisas verdade, juntas. ele não sabe o que ele vai fazer, né? Então, Muitas a gente sabe que não vai sair nada. É um dali. O zagueiro excelente não ponto. saber é ótimo. O problema é o atacante não saber o que ele vai É o fazer. momento Aí que a bola é chega pro dificulta. cara, você já pede. Água! Água, vem. Não vai acontecer nada. Não pode chamar o cara pra comprar água. Não vai sair nada. Mas eu acho que o Luiz Araújo não ter entrado tão bem... Assim, não sei também se o quanto não é natural. Acho que é, né? Tá voltando e tal. Mas ele não ter entrado tão bem hoje, de repente... Deixe mais claro a escalação que vem contra o Inter, eu eu acho né? que vai ser o time de hoje. Eu acho que contra o Inter... Quer dizer, começou o time de hoje. hoje não, né? Tem o Jorginho à disposição, vai ter o retorno dele. Mas acho que... Quem não Já estava à tava no Maracanã disposição, hoje, né? Mas não Com no o banco. retorno do Jorginho, eu acho que vai ser o time de tem hoje. uma questão de a Varela ou Emerson Royal, hein? Na direita. Eu acho que pode começar o Varela. O Varela dá mais segurança, o Emerson Royal dá mais volume. Dá mais Jogando em casa. Profundidade, né? dá mais presença. E eu física. acho que talvez contra o Inter o argumento seja o No Emerson Maracanã. Royal, porque é o Bernabéu. Do outro lado, talvez. E de porque você no Maracanã segurar também. o Bernabéu Pode pra ser. não Ele em passar, casa. né?
Jogando em casa. Jogando em A casa. compensação Mas o caindo Bernabé ali, não tá bem, né? O Não, Wesley, o Bernabé não tá o bem. Pra gente Bernabé lembrar. pra cima do É um outro Emerson ponto Royal. bom também. É um meio cobertor curto, né? É um cobertor curto, Mas é um cobertor felpudo esse cobertor. É verdade. Hoje, de um muitos cobertor de linhos. muita vocês me qualidade. desculpem, mas não tem Cobertor de- nada como é que é pra o uma pessoa negócio? que não é flamenguista mais irritante do que ouvir um flamenguista dizer que tem cobertor curto no Flamengo. Não é tem- isso. tem uma Não é posição. isso. Com todo Não é isso. respeito, Não é gente. posição tem. É Não é isso. só olhar. Goleiro. Não, desculpa. Não é Goleiro. isso. A questão que a gente Não, tá falando... é isso sim. Não, Goleiro dá pra A gente discutir tá falando bastante. que um jogador é mais ofensivo e outro jogador é mais defensivo. Exatamente. E Então, mesmo nas assim- características, você É, não, sempre não vai tá- ter ele não tá reclamando da cobertor. falta Eu de acho os peça. dois ótimos laterais. Ele não tá reclamando da mas não falta é de isso. peça. Eu tô falando Não, não. das características do Ele tá jogador. falando que o cobertor Acho os curto é dois uma ótimos decisão laterais. a se tomar. É. Se você bota um cara pra prender o Bernabé lá, É. que não é tão bom defensivamente, Tudo bem, mas aí é uma decisão, não Isso, tem a ver... isso. Não, Mas tudo bem, aquele- mas é que o que eu acho é que isso não tem a ver pra mim com cobertor curto. Isso tem a ver com cobertor tomar curto a ele quis decisão dizer que é do uma tu- decisão difícil de tomar, ou né? um lateral ataca Bem, mais, isso, ou o outro defende mais. Se tiver o Arnold, Alexander Arnold, um lateral mais defensivo, Isso. em algum momento você vai ter um cobertor curto de tomada de decisão. O Hakimi nessa Sacou? temporada. É, que tudo bem, é que eu não disse não que acho... são ruins, não. São ótimos. Não, É, não, eu são sei. bons. Eu sei que o ponto Mas não é goleiro a só gente isso. discute. O meu ponto é só que E hoje o Flamengo tem problemas no volante, né? Um jogo de Everton e Alan é uma fragilidade. Everton, Araújo e Alan o Alan hoje jogou muito mal. Mas muito mal. Hoje, se Também o achei. Jorginho vai O Everton voltar, foi né? ok. Jorginho vai voltar, acho que o Saúl Nigues ainda não está 100%, no com ritmo. certeza. Então, tanto é que nem entrou hoje. Então, A torcida até pediu, né? Então, a torcida pediu. Então, assim, eu acho que é Jorginho voltando com o Everton Araújo. Eu acho que o Alan... Nesse momento- essa suposta Mas ele- melhora do pois Alan... ele tinha melhorado. Então, essa suposta melhora do Alan, na prática, é assim. Ele saiu do nível não pode ser escalado, porque no ano passado o Alan não podia ser escalado, porque escalar o Alan era expor o jogador. Então, você, ao não escalar o Alan no passado, você estava preservando o jogador. Então, esse ano, você pode escalar. Agora, você dizer que ele está jogando bem, eu discordo Não, profundamente. também Cara, Eu mas discordo teve... profundamente. deixa eu nessa pensar linha aqui também. uns 3 jogos atrás, quem sabe? O Alan... agora não faz muito, não. É isso. É. Uns 3, 4 jogos atrás, acho. O Alan sendo o melhor em campo de um jogo. O Alan melhorou, ele subiu de Ele nível. melhorou Mas sim. ele meio nessa linha que o BSR falou. acho- Ele tava Ele muito melhorou mal. do ruim pro Eu acho que ele melhorou. razoável. E eu ainda acho que abaixo do eu nível acho que ele dele. melhorou de não Dele- poder ser escalado pra jogar os últimos 20 minutos, dependendo de um cenário de jogo ali. Sabe um negócio que eu lembrei agora? Que... Me ajuda aí, Vitor, nisso aí. Agora pensa... O Arrasca não tá suspenso da Libertadores? Tá suspenso. Então, Tá suspenso. Então, o Luiz vem. Araújo Suspenso talvez do primeiro seja titular, jogo. é verdade. Tá suspenso do primeiro Agora jogo. a gente lembra. Sim. Foi que ele cavou pênalti, não foi? Contra o Tátira? Acho que ele não cavou me um pênalti contra o lembro. Tátira. Eu Ele não tá lembro suspenso. se- Ele tá é, suspenso. Ele não Com joga certeza, contra ele não o Inter. joga. Agora eu tava Muito lembrando Ele não aqui. Então joga. é O Arrascaeta Plata e não Luiz joga. Araújo. Plata acho que vai de 10, né? Plata Sim, sim. vai como segundo atacante É. ao lado do Pedro. É. Esse- E aí o E Luiz Araújo vem. É. Ou ele pode botar o Bruno Henrique, né? Ou o Bruno Henrique pra fazer Também. segundo Pra atacante. fazer o segundo pode ser. atacante, que foi o Bruno Henrique ser. entrou hoje. É. O Arrascaeta. Talvez por isso que o Arrascaeta tenha jogado quase o tempo todo. Eu tinha uma lembrança que alguém grande sentido. estava O Arrascaeta suspenso, agora eu suspenso, lembrei. sim, com certeza, o Arrascaeta tá suspenso. Então a gente falou do Luiz Araújo ou Pedro, Sim, no final sim, das sim. contas, o Luiz deve jogar de qualquer jeito, é. ou o Bruno Ou Henrique. o Bruno Henrique. Bom, mas aí acho que... Quem que vocês acham que é melhor? Melhor opção? Então, Depende o Luiz como tiver Araújo essa entrou semana muito do mal Luiz hoje. Araújo, né? O Luiz Araújo entrou muito mal hoje. Em princípio seria o compensação, o Luiz Luiz Araújo. Araújo acho que ajuda mais o lateral do que o Plata, né? Sim. E o Bruno Henrique entrando... Embora hoje o Plata tenha roubado 2 ou 3 O Bruno bolas na Henrique defesa. jogando, você vai sempre muito bem. Não, quando ele entra, quando ele começa... Ele pode botar Plata na direita, Bruno Henrique e Pedro por dentro e Lino na esquerda, ou pode botar Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique e Samulino. Pode ser. Não faltam Pode ser. opções, em qualidade e quantidade mesmo. Não, do meio pra frente o Felipe Vai Luiz não muito tem do que bem. reclamar, né? Se reclamar, Pode reclamar apanha. agora da É. suspensão do Arrascaeta. Aí sim. Agora, a gente tá vendo o lance do Samu, né? Foi bem no jogo De o novo. Samu Lino. Não, né? Samuel De Lino novo, foi o né? melhor em Direto. campo. Melhor em campo, não sei. A Não, chegada dele e a chegada do Jorginho são chegadas Não, que... eles chegaram com- Parece que eles estavam ali o tempo inteiro, Estreando, né? fazendo 6 jogos, né? E o Samuel ainda teve o peso, queira ou não queira, perde o pênalti com o Galo e tal, e jogou com a tranquilidade, uma naturalidade muito grande. E né? é uma diferença, O tempo né? dele é excelente. Faz muita diferença. O Flamengo tinha um ponta intenso, que era o Sim. Bruno Henrique, ou o Michael, que ali jogasse, mas que tecnicamente falando fica te devendo em algumas questões. Você tem um ponta técnico, mas que te deve intensidade, que é o Cebolinha. Cebolinha. Ou era, aí sim, acho que cobertor curto, pelo que você tava falando naquela hora. Você tem um intenso, sem tanta refino, as um com refino e outro sem intensidade. O Samu tem os dois, né? O Tem. Samu não muda o Tem. Flamengo nessa Tem. questão. Ele tem Muito intensidade, volta pra Não. marcar demais
e, tecnicamente falando, é muito bom. Não temos discussão da titularidade dele, né? Não, hoje não mesmo. De quem? Hoje, Do Samulino. Nenhuma. Só se tiver desgaste. Só um detalhe que acho que vale pra gente observar, Começaram bonito. e é lógico que o elenco do Flamengo é bom, é o segundo jogo seguido que o Felipe Luiz termina com Ó, lá duas vem, alterações no banco. Ó, lá vem. É. Lá vem. Não faz todas, né? Ele fez 3 contra o Atlético Mineiro e 3 hoje. Segundo jogo seguido que ele não faz as 5 alterações. Mas isso não necessariamente fala sobre o elenco. Não necessariamente É. fala Não, sobre o mas elenco, é. mas... Isso, Fala não, você pode talvez falar pelo sobre o que ele tá Felipe Luiz, vendo do né? jogo, Exato. pode mas falar é sobre que- o jogo claro, seguinte, e aí pode é falar sobre complicado, muita né? coisa. Isso deveria ser abordado na coletiva, coletiva. porque foi evidente que o Flamengo, no segundo tempo, perdeu intensidade. Fisicamente. Mas aí é que tá, isso também já foi questionado ao Felipe, né, em relação à parte física. Sim. E o Felipe No não jogo contra concorda. o Ceará, por exemplo. Né? É. O Felipe não concorda que é uma questão física, que tem feito o Flamengo sentir. Eu não ou sei se ele não cair de concorda produção no segundo tempo. Em termos não ou não fala corporativos. publicamente. sei Eu lá. não sei se ele, Pode ser. se ele Internamente, para concorda não mesmo ou expor ele a acha comissão que ele técnica. É. Ele pode estar defendendo a comissão técnica, Pode ser, porque pode ser. às vezes a questão física fica, né, preparador físico, Eu não fisioterapeuta, é uma porcaria. sei, eu não sei se ele realmente concorda ou se ele acha que Joga pra galera. o momento dele expor publicamente já aconteceu com o Pedro. Então agora acho que ele vai dar uma Aí é segurada. a comissão Esse seria- dele, né? Aí é uma questão também da comissão dele, mais. Também pega mal, né? O cara já expôs um, vai expor outro. Vai ficar meio... Vai ficar Mas eu acho que, estranho, né? eu acho que tem coisas diferentes. Não Não, nesse- sim, dizer sim, que é sim, uma sim, questão sim. física, não necessariamente é expor os caras. Ele Pode podia ser botar na dizer conta- o calendário, podia o botar na mundial, conta da Copa do Mundo a de Clubes. viagem. Sim, poderia. É. Podia botar Aí, na às vezes até, não estou coisa pra falando colocar na conta. corporativismo, mas é em nome da própria comissão técnica, né? E ainda mais porque é uma dele, né? Porque às vezes já aconteceu de você fritar mesmo, quando você recebe um preparador físico que não é o seu, tem um relacionamento Sim. difícil, e até de uma das maiores duplas Mas da a com- história do futebol brasileiro, que foi Tele Santana e Gilberto Tim, quebraram pau durante a Copa de 86 e não voltaram mais. Mas a comissão do ficou Felipe- um horror. Não, é uma... O preparador é do Flamengo, né? Não é do sei de cabeça. Não, é eu do, acho do que é do Felipe. Felipe. É do Felipe. Eu acho que é do Felipe. É? Eu acho que é do Felipe, sim. Porque Mas enfim, mas Felipe mesmo assim... tão novo ainda. Mas ao mesmo tempo, como o Felipe também estava lá, se não é do Felipe, é da convivência. Então, não Sim, lembrou, sim. né? Deixa eu voltar Boa. pro ponto dos volantes. O Vaz falou e a gente foi bem en passant aqui na parada. É uma questão essencial pro Flamengo olhar pra brigar Pra por mim, tudo sim. que quer. É por Quer um- dizer, por tudo não tem mais é como, por porque um- caiu na Copa do Brasil, mas pelo Brasileiro e pela É Libertadores. por um né? aspecto. Você não dá pra confiar na condição física do De La Cruz, né? E você não deve ter o Pulgar até o quase Pulgar, novembro. O né? Pulgar Pulgar tá claro que ele só volta na segunda metade de outubro. Ou claro, né? Na Tudo melhor das indica, hipóteses, né? né? Tudo indica que a melhor coisa seria voltar na segunda metade de outubro. Segunda metade de outubro, pode ser que o Flamengo já é o quê? Semifinal, semifinal de Libertadores, Libertadores. praticamente. Outubro? Se o Flamengo estiver lá, né? Sim, sim. Então, assim, e aí, o De La Cruz seria um porto seguro. Porque se o De La Cruz está aí hoje, não ia jogar ou o Alan ou não ia jogar o Everton Araújo com o De La Cruz. Ok, fazendo aquele papel. Só que você não pode, você não O tem Felipe segurança. Elogiava muito, né, De La Cruz? Você não tem, De La todo Cruz e mundo. O Pulgar. Tite elogiava Mais do também. que o Ronco, O Tite elogiava também. O Tite elogiava muito. Só que você não dá pra contar. Quando você vai ter o De La Cruz? Em que nível? Pra contar com quanto tempo? E soma-se isso o fato de que o Flamengo passa. Se não tem o Jorginho, tem dois volantes que não te ajudam na construção de maneira muito efetiva. É que- O Everton Araújo até mais do que o Alan. Eu também Cara, acho. o Everton Araújo é passe de lado. E aí Sim. não tô dizendo que ele fez um jogo ruim, porque é o que ele pode te entregar. Dentro do que ele pode. Ele pega a bola e entrega de lado. Todas as vezes que ele força um passe, ele corre um risco muito superior do que o Jorginho corre. Porque a porcentagem de acerto de passe Sim. do Everton Araújo, de passes difíceis, ela é muito baixa. E aí, Mas as subidas do Everton Araújo têm sido menos problemáticas do que a do que a do Alan. Alan, porque o Alan Hoje, em vários olha que momentos situação, tenta coisas né? mais difíceis. É. E aí o Alan, ao tentar coisas mais difíceis, consegue piora às vezes a sua porcentagem. Mas a verdade é que com a bola, o Everton Araújo não te ajuda a construir praticamente Não nada. agrega só o muito. passe Não vai te lateral. agregar. Só que no fim é o que é. É o que é o jogador, né? No final das contas. Então por isso que eu falo que é tão central
a contratação de um volante pro Flamengo. Porque hoje, se você não tem o Jorginho, você não tem um outro volante, o Alan pode ajudar um pouquinho e tal, mas não tem um outro volante que vai te ajudar a, de fato, construir o jogo. É que quando vem o Jorginho... E o De La Cruz você não pode contar. Chegou o superchat. É que a verdade é que os volantes se desfizeram, né, Total. ao longo da temporada. Sai o Gerson, machuca o Que Pulgar. poderia fazer aquela função. E o De La Cruz com essa situação física, Pode ser médica. que enfim. Chegou E aí chegou Saúl e Chegou o superchat Jorginho. aqui de Adenor de Caxias perguntando se não pode adiantar o Léo Dias. O Léo Léo Ortiz. Dias é bom. O Léo Ortiz e botar o Danilo nas águas lá do Léo do Dias tem que... Danilo. Não dá pra adiantar o Léo Dias, aproveitando que é jogo contra o Inter. Tá de olho. Exato. O Léo Dias Não dá, Léo porque o Ortiz. Danilo também, nesse momento, tá Então, fora. Exatamente, mas em condições, né? Mas eu acho que o Saúl abraço poderia ao fazer essa Adenor, que função. tá sempre- Eu acho que Mas como segundo volante mas talvez poderia. esse jogador, para ajudar nessa distribuição, talvez em alguns momentos trocar já que o Flamengo marca tão à frente, a linha tão acima, Daí eu vi ficar você bola, deixa o assim. Léo Ortiz fazer essa saída e o Everton sim. não. É uma Mas volta e meia possibilidade. faz, né? trocar, Tem mas assistência, mas- tem praça e Sai um pré-assistência. pouquinho Só não mais. pode ser hoje igual hoje que o Léo Ortiz. Hoje estava descompensado. Hoje ele tava Hoje mal. não tava. Hoje ele não No tava primeiro legal, tempo, nas horas que estava com o Alan e com o Everton Araújo, você podia ser o Léo mesmo. O Léo vindo, segura um pouco, solta, porque o Mirassol tava todo atrás, né? E que bela camisa do Mirassol. Bonita ser. camisa. Homenagem ao Brasil de Pra 70. estreia no Maracanã, né? Primeiro jogo do Mirassol no Aos Maracanã. 100 anos do Mirassol. Vamos ver se o Flamengo vai... Foi essa semana, né, que o Flamengo apresentou lá o Carrascal? Foi. Tava no banco hoje. E já Tá tá no no banco. banco. E não foi que o Boto falou na entrevista, semana que vem tô aqui de novo, algo... É. Ele deu uma... Opa, Ele largou alguma coisa nesse sentido. O Boto que tava sumidinho, né? Ele, o Boto. Acabou a treta do Pedro. Começou a contratar, voltou a ganhar, ele aparece. voltou. Não, ele apresentou uns dois que ele não... Ele chegou, entregou a camisa e foi com Deus. exatamente. Voltou, assim. Não podia ficar na sala de entrevista. Teve um tempo que você ficou 2 semanas, a única vez a aparição do Boto foi renovando o contrato do Alacian por foto. Só. E aí não falava, ninguém sabe, ninguém viu.